Beleza. Bom, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tenho o prazer de apresentar para vocês o André Pontes, professor da Universidade Federal do Amazonas, mais conhecido como Andrezinho. O André trabalha com coisas relacionadas à lógica, filosofia da lógica, metafísica, coisas bem legais já faz algum tempo. Eu já li umas coisas dele sobre quantificações restritas, são temas que frequentemente a gente troca ideia a respeito aqui. E conversei com ele, chamei ele para apresentar e ele topou, né? Mas ele preferiu falar sobre um assunto que é ainda mais legal, que é o princípio de simplicidade, ou simplicidade simplesmente, né? E é isso, o André é professor da Federal do Amazonas, fez doutorado na PUC-Rio, e o mestrado e a graduação na Universidade Federal do Ceará. É isso, André? Exato. É isso, então. Eu tenho certeza que vai ser uma apresentação excelente, porque o André é um cara muito bom. E seja bem-vindo ao grupo, André. E fica à vontade a partir de agora. Opa, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Guilherme, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Melhor ainda seria se fosse em Ouro Preto, que é um local que eu curto bastante, mas haverá oportunidade, né? Então, eu vou ter uns slides aqui para apresentar para vocês, eu vou começar a compartilhar. Vocês me deem um retorno se vocês conseguem visualizar. Tá rolando já. Ótimo. Então, pessoal, hoje eu queria fazer uma apresentação sobre, até um tanto panorâmica, em parte, sobre o princípio da simplicidade. Se eu conseguir ter sucesso aqui na minha fala, a primeira parte, especialmente a primeira parte, vai ser um pouco mais panorâmica, até mesmo introdutória, e a segunda parte eu vou tentar, pelo menos, avançar em alguns pontos desafiadores, assim, de um tratamento filosófico da simplicidade, né? Esse trabalho aqui é um trabalho em progresso, mas assim, eu já apresentei ele anteriormente no formato de um mini curso. Então, tinha um volume muito grande de slides, eu tive que fazer algum recorte, mas ainda não me dou por satisfeito no recorte que eu fiz, e eu me senti um pouco assim, inseguro de cortar alguns trechos que eu deixei mais para poder manter a linha de raciocínio que eu venho mantendo até o momento, né? Mas em alguns dos slides eu vou passar mais rapidamente para poder caber nesse formato de palestra e no limite do tempo que a gente tem disponível aqui. E como o Guilherme, a gente combinou anteriormente, vocês podem me interromper a qualquer momento, se precisar fazer alguma pergunta, alguma objeção, enfim. Então, eu vou começar com uma sugestão de leitura, mas não é uma sugestão do nada, porque isso tem a ver com a minha escolha de início de palestra aqui, que é esse livro do Elliot Sober. Foi um livro que eu li há um tempo atrás, sobre Navalha de Ockham. É um livro-texto sobre princípios de simplicidade de uma maneira geral. E é um livro bacana porque ele extrapola os muros da filosofia e pensa nas questões de aplicabilidade da simplicidade em outras áreas do conhecimento, como a biologia, por exemplo, e outras ciências naturais. Mas a minha menção a esse livro, no início da minha fala, é muito mais porque o Sober, nesse livro, ele começa já no início da introdução com um exemplo que eu acho um exemplo muito didático e ilustrativo sobre o papel da simplicidade, e, mais especificamente, o papel da simplicidade na arte, né? Então, o exemplo dele é o seguinte, que eu estou me emprestado aqui porque, enfim, por razões didáticas. Considere duas obras-primas da arquitetura que se encontram em Barcelona. Uma é a Igreja da Sagrada Família, do Gaudí, que ela é marcada por ser uma construção bastante exuberante, de uma profusão de informações, e
por muitos considerada, inclusive por mim, uma bela obra da arquitetura, exatamente pela grandiosidade que ela expressa, não só externamente, como internamente. Nessa obra do Gaudí e nas demais obras do Gaudí, você não tem nenhum tipo de orientação de economia, né, de informação. É realmente uma obra extremamente rica em informação e, em grande parte, quem atribui beleza à obra do Gaudí atribui também pela essa capacidade de, mesmo num ambiente de muita informação, ele harmonizar essas informações de uma maneira que seja esteticamente agradável às pessoas, né? Uma outra obra-prima da arquitetura que se encontra a alguns quilômetros em Barcelona mesmo, é o pavilhão alemão do Van der Rohe. Eu não sei exatamente se a pronúncia do nome é essa, mas eu assim, não tem muito problema, porque provavelmente ele também não pronunciaria o meu nome correto. Então, nessa obra do Van der Rohe, ela é marcada, ao contrário da Igreja da Sagrada Família do Gaudí, marcada por uma sobriedade, né, por uma economia muito grande de informações, estética minimalista, de linhas retas, sóbrias, e para muitos essa obra é considerada bela exatamente por essas características, né? Eu não sou especialista em estética, não vou entrar em detalhes sobre esses aspectos arquitetônicos das duas obras, mas o meu ponto e o ponto que o Sober faz ao usar esse exemplo no início do livro é exatamente para mostrar que a narrativa que se construiu em torno da história da arte, da estética e até mesmo da filosofia da arte é de que essas concepções de beleza são concepções complementares de beleza. Você achar bela a Igreja da Sagrada Família não lhe compromete com a afirmação de que o pavilhão alemão não é belo de algum modo também. E o inverso também vale, né? Então, você tem duas concepções de beleza, você tem essa ideia de que beleza admite uma pluralidade de concepções e que elas podem conviver de maneira harmoniosa. O que isso tem a ver com a nossa discussão aqui hoje? Essa narrativa de harmonia, de concepções de beleza, que podem incluir uma concepção mais exuberante, robusta, não econômica, e outra mais austera, mais sóbria, mais econômica, essa narrativa não colou na história das ciências e na história da filosofia. A narrativa que se consolida na história das ciências e da filosofia na tradição ocidental é exatamente a oposta, é o de uma tensão. Veja bem, a simplicidade nessa tradição é entendida pelo menos de dois modos, e sempre de modos bastante elogiosos, né? Um é que a simplicidade seria algo como uma virtude teórica, uma característica virtuosa de teorias. Então, teorias que admitem um número enxuto de princípios fundamentais, ou que explanações que possuem um número pequeno de passos, né, de etapas explanatórias, e isso seriam características desejáveis de uma teoria. E eu vou chamar essa característica, essa ideia, essa concepção de que simplicidade é uma virtude teórica, de simplicidade metodológica. Enfim, não existe uma terminologia muito perfeita para esse debate. Quem se familiariza com esse debate vai notar rapidamente que a gente carece de uma uniformidade, né, terminológica. Vários livros tratam desses princípios por diferentes nomes. Isso também não é algo muito estranho em filosofia. Em filosofia, você tem uma multiplicidade de nomes para uma mesma coisa, né, dependendo de autor para autor. Mas aqui eu vou chamar de simplicidade metodológica, pelo menos por hora, e depois a gente discute um pouco mais essa questão terminológica. Uma outra característica atribuída à simplicidade, outro aspecto, outro modo de olhar para a simplicidade dentro dessa tradição das ciências e da filosofia, é pensar na simplicidade como uma característica intrínseca daquilo que nós chamamos de natureza ou realidade. E aqui a gente vai chamar dessa concepção de simplicidade como simplicidade ontológica. Bem, esse debate sobre a simplicidade, como eu falei, tem
tem outros nomes associados a ele, como o princípio de parcimônia, navalha de Ockham. Eu vou usar essa terminologia porque eu acho a terminologia como o princípio de parcimônia, ou navalha de Ockham, um pouco informativo, às vezes muito vago. A expressão navalha é um apelo a uma metáfora, uma analogia, para que quem já é inserido na discussão trata o termo com uma certa naturalidade, mas para quem está se iniciando, a expressão navalha de Ockham parece pouco informativa. A mesma coisa no caso do princípio de parcimônia. Você está falando de um princípio de parcimônia, de economia, mas o que está sendo... A parcimônia está sendo aplicada a quê? Né? É uma economia de quê? Quando a gente fala de simplicidade metodológica e simplicidade ontológica, não só eu acho que é um pouco mais informativo, mas também, ao mesmo tempo, capaz de já revelar uma das características desse debate, que é que a simplicidade não é um princípio unívoco, coeso, assim, mas é uma multiplicidade, uma família de princípios que guardam correlações entre si, mas tem em cada variante especificidades importantes e relevantes aqui para o nosso debate. Ok, mas veja bem, eu não vou fazer aqui também nenhum tipo de apresentação exegética, por exemplo, sobre as teses do Ockham, sobre a navalha de Ockham e tudo mais. Eu acho que tem trabalhos muito, muito bons, importantes sobre o tema. Eu vou pensar aqui o problema de uma forma mais sistemática e mostrar que, na verdade, a questão, o tópico da simplicidade nessa tradição filosófica e das ciências também, das ciências naturais, é muito mais amplo, inclusive ela remonta a um período bastante anterior ao Ockham, e que constantemente ela está retornando, ela está reaparecendo na medida em que filósofos, teólogos, cientistas, matemáticos, lógicos, nas suas obras, eles explicitamente assumem algum nível de compromisso com pelo menos uma variante desse princípio. E exatamente por isso eu quero destacar aqui, fazer quase que um resgate, uma demonstração dessa influência histórica, escolhendo um pequeno grupo de citações, só para quem não tem familiaridade com o debate, ter noção da dimensão que o tópico tem. Então, no Aristóteles, nos analíticos anteriores, ele assume algum tipo de princípio de simplicidade, na medida em que ele defende que a superioridade de demonstrações que possuam, ou que derivem aquilo que ela pretende, a partir de um número menor de postulados ou hipóteses. Então, o próprio modo como ele enuncia esse apelo para a simplicidade aqui tem um caráter daquilo que a gente chamou de simplicidade metodológica, né? Ele está aplicando isso a demonstrações e, portanto, a construções teóricas. Tomás de Aquino também defendeu alguma forma de simplicidade, quando ele fala sobre que a gente não pode apelar para, enfim, coisas supérfluas na hora de explicar a estrutura da natureza, porque a natureza não aplica instrumentos onde eles não são dois instrumentos, onde apenas um é suficiente. Então, tem novamente aqui ainda é mais claro essa correlação entre duas concepções de simplicidade, porque se no Aristóteles a gente estava falando de simplicidade aplicada a demonstrações, aqui claramente Tomás de Aquino atribui essa característica da simplicidade à própria natureza. E você tem essa ideia de que a simplicidade seria uma característica da ontologia, né? Assim, ok, o Galileu, no diálogo dele sobre as duas concepções, dos dois sistemas de mundo, né, ele também ele expressa uma sentença que posteriormente, numa variação ligeiramente diferente, né, assim, ficou muito famosa como um slogan da simplicidade, que a natureza não multiplica coisas desnecessariamente. Né? E, veja bem, no Newton, aqui também é uma coisa bem destacável, porque no caso assim, é muito comum atribuir aos elementos do Euclides seu livro de maior influência na história da matemática, porque é o livro onde você estabelece ali
método axiomático, e no caso do princípio matemática do Newton, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, ele é recorrentemente mencionado como, se não o mais, talvez um dos mais influentes livros da história das ciências naturais. E no livro 3 do Princípio Matemática, na hipótese 1, você tem uma defesa de uma versão da simplicidade, né? Não se hão de admitir mais causas das coisas naturais do que as que sejam verdadeiras e, ao mesmo tempo, bastem para explicar os fenômenos de tudo. A natureza, com efeito, é simples e não se serve do luxo de causas supérfluas das coisas. Bem, a gente pode seguir, o Kant também apresenta uma citação enfim, na direção da simplicidade, na crítica da... Citação não, desculpe, essa é a citação kantiana, a citação de um trecho da Crítica da Razão Pura do Kant, em defesa de uma variante do princípio da simplicidade. O Lavoisier também escreveu algo nessa direção quando ele falou a respeito do flogisto, que se você pode explicar o fenômeno, por exemplo, da combustão, dispensando essa substância obscura, que é o flogisto, tanto pior para o flogisto, né? Então você tem um compromisso ontológico a menos, aqui já falando em termos mais filosóficos, né? E o mesmo poder explanatório, a capacidade de explicar a combustão. Então, o Russell também faz algum tipo de defesa da simplicidade no nosso conhecimento do mundo externo, a obra dele. E você também encontra defesas da simplicidade citações do Einstein a respeito de que o objetivo principal, maior da ciência, seria cobrir o maior número possível de fatos empíricos por meio de dedução lógica do menor número possível de hipóteses ou axiomas. Enfim, isso aqui, na verdade, é só uma ilustração, é só para ter uma dimensão de que o problema da simplicidade, o tópico da simplicidade, não é um tópico marginal, menos importante, assim, é um tópico recorrente nas afirmações de cientistas, teólogos, filósofos, lógicos, matemáticos. E o último exemplo que eu quero mostrar é da publicação desse livro de 2001, que é uma coletânea da Universidade de publicado pela Universidade de Cambridge sobre simplicidade e outros temas correlatos. E nessa época, os editores do livro, eles enviaram um pequeno questionário de 3 perguntas ao que era, na época, os 25 últimos laureados do Nobel de Economia. E, basicamente, o mini questionário que eles enviaram para esses laureados era para saber primeiro, que eles entendiam por simplicidade, se esse tópico da simplicidade cumpria um papel importante na construção das teorias econômicas, dos modelos econômicos por eles projetados, e praticamente todos responderam de forma muito positiva em favor da simplicidade, né, dizendo que simplicidade realmente cumpria um papel importante na construção das teorias econômicas que eles projetavam, né. Enfim, tem uma coisa curiosa nessa passagem, porque esses editores mencionaram que um dos poucos, se não o único economista que não respondeu tinha sido o Milton Friedman, que é o pai do neoliberalismo, né, econômico, e eles falam até com certo ranço, assim, como descrevendo um sujeito talvez até um pouco soberbo, enfim. Mas isso é detalhe à parte, né? Enfim, esse primeiro momento é só para mostrar assim, a dimensão do tópico da simplicidade, a importância dele, inclusive a importância deles para além dos muros estritamente filosóficos, né, desse castelo nosso, essa nossa casa acadêmica que é a filosofia. Ok. Então, a partir daqui eu vou querer fazer uma breve tentativa de definir, o que não é uma tarefa também muito fácil, pelo menos 2 variantes do princípio, essas 2 variantes do princípio da simplicidade que eu destaquei até agora, que é a simplicidade metodológica e a simplicidade ontológica. Bem, antes de qualquer coisa, é importante dizer que essas 2 variantes não são as únicas variantes possíveis. Existem outras, isso não esgota o debate, mas até por um princípio de economia, né, para caber no tempo dessa nossa apresentação, eu vou, enfim, focar nessas 2 variantes, especialmente porque elas talvez sejam as que filosoficamente despertam resultados interessantes, né?
Então, a simplicidade metodológica, só lembrando, é uma simplicidade que é tida como uma virtude teórica. Então, a gente está aqui aplicando a simplicidade como uma característica desejável de teorias. Beleza. Como é que a gente pode definir a simplicidade metodológica aqui? Bem, a gente pode definir mais ou menos nesses termos. Dadas duas teorias T1 e T2, com o mesmo poder explanatório, ceteris paribus, é racional preferir a que tiver o menor número de princípios e passos explanatórios. E uma coisa curiosa a respeito dessa definição aqui é que, em geral, quem fala, assim, não são todos, mas é comum se referir a essa simplicidade metodológica em termos de elegância. Diz que uma teoria que satisfaz esse critério, essa definição de simplicidade metodológica com relação a outra teoria em disputa, né, ela seria mais elegante que a sua teoria oposta, em contraste. Né? E é engraçado o uso do termo elegância aqui, porque elegância é um termo de natureza, em parte, natureza estética. Né? Por exemplo, o Hardy, no livrozinho, aquele opúsculo dele em defesa do matemático, ele menciona, por exemplo, a característica de que demonstrações matemáticas seriam elegantes, seriam belas, então tem um apelo estético a respeito da matemática, e, em geral, associado a esses aspectos de simplicidade metodológica. Você poderia ter, por exemplo, duas demonstrações de um mesmo teorema, e aquela demonstração que demonstre o mesmo resultado no menor número de passos seria, nesses termos, mais elegante, mais simples metodologicamente, e, portanto, mais elegante e, obviamente, mais desejável. Mas tem uma coisa curiosa a respeito aqui da simplicidade metodológica, tal como eu estou enunciando ela, que é a seguinte: a gente vai chamar a atenção sempre para essa característica do ceteris paribus, porque o que ele está dizendo aqui, essa expressão latina, é que você está pensando em duas teorias concorrentes, onde essas duas teorias têm, enfim, uma série de virtudes teóricas constantes, e a única coisa em que elas divergem, o contraste reside no fato de que elas adotam diferentes números de princípios básicos ou de passos explanatórios, coisas desse gênero. Isso, enfim, leva ao próximo ponto da discussão. A ideia de que a simplicidade metodológica é uma virtude teórica, mas ela não é a única virtude teórica. A gente pode falar de outras virtudes teóricas, como a teoria ser compatível com os dados, com as teorias de fundo, ela tem um alto poder explanatório, ela tem uma capacidade de aplicabilidade bastante razoável, ela realiza previsões com sucesso, e assim por diante. Então, você tem uma lista muito grande de virtudes teóricas, e a simplicidade metodológica seria uma delas. E essa característica do ceteris paribus é importante aqui, porque parece que, de acordo com essa definição anterior, aqui, da simplicidade metodológica, parece que você está sempre ali estabelecendo um critério de decisão entre duas teorias, desde que o único fator de variante é o número de princípios básicos de passos explanatórios, por exemplo, mas todas as outras virtudes teóricas se mantêm constantes entre as duas teorias. Bem, se isso for uma definição adequada de simplicidade metodológica, ela parece que, mesmo que seja um princípio legítimo, aceitável, razoavelmente aceitável, racionalmente aceitável, parece que as exigências de aplicação são muito restritivas. Né? E a pergunta é, será que, dadas essas exigências ceteris paribus, das constâncias das virtudes teóricas, os contextos de aplicação da simplicidade metodológica, onde efetivamente a gente poderia decidir entre duas teorias concorrentes, não seriam contextos muito raros? Enfim, esse é um primeiro desafio, pelo menos nesse âmbito da simplicidade metodológica. Até aqui tá ok? Estão todos me ouvindo bem? Enfim. Tá sim, tranquilo, André. Beleza. Se eu não me fizer claro, enfim, em algum momento, aí vocês me dão um toque aí. Beleza. Então, continuando. E a simplicidade ontológica? Bem, relembrando, simplicidade ontológica aqui
a gente interpreta como uma característica intrínseca da natureza, né? Então, de algum modo, o que a gente está afirmando aqui é que a natureza, nela mesma, ela é simples. Isso muitas vezes é expresso de diferentes maneiras, né? Em termos de causalidade natural, que a natureza sempre busca produzir o maior número de efeitos com o menor número de causas, que ela é econômica em termos de entidades, enfim. Existe uma multiplicidade de formas de interpretar essa ideia de que simplicidade é característica intrínseca da natureza. Mas a gente vai tentar definir da forma mais geral e ao mesmo tempo informativa possível. E nesse sentido, eu já vou de cara me opondo a esse slogan que é comumente encontrado em livros a respeito da simplicidade, do tópico da simplicidade, que é que não devemos multiplicar entidades sem necessidade. Eu acho que esse slogan funcionaria mal como lema da simplicidade ontológica, na medida em que essa expressão sem necessidade, ela carece de precisão, né? O que quer dizer sem necessidade nesse contexto? Isso é algo vago, né? Então, eu vou propor aqui uma definição alternativa, em termos do que eu vou escrever como SO1, aí, com esse índice 1, que envolve também o critério do ceteris paribus, que é a ideia que ceteris paribus, se uma teoria T1 é ontologicamente mais parcimoniosa que T2, então é racional preferir T1 a T2. Bem, assim, de partida já, ao envolver esse critério de constância dessas virtudes teóricas, que está expresso na expressão latina ceteris paribus, todas as críticas que se aplicam no que se refere a esse ponto específico, a simplicidade metodológica, vão se aplicar novamente aqui a simplicidade ontológica, né? Mas como a gente já tratou dessa questão, não vou me repetir aqui. Mas tem um ganho de SO1 em relação a SO2, que é você substituir essa ideia de multiplicação sem necessidade pela ideia de ser ontologicamente mais parcimonioso, né? Mais parcimoniosa a teoria, né? Alguém poderia dizer, mas o que é ser ontologicamente mais parcimoniosa? Assim, talvez alguém possa achar que essa expressão é igualmente vaga à ideia de multiplicação sem necessidade, né? Se você não disser qual é o critério que estabelece que há necessidade, estabelece quando há necessidade de multiplicação de entidades. Bem, eu acho que não, eu acho que ser ontologicamente mais parcimonioso é uma característica, uma propriedade que é mais fácil de você definir. E a gente pode responder essa questão de quando uma teoria T1 é mais parcimoniosa que T2 em pelo menos dois modos. Um modo é dizer que se T1 e T2 têm os mesmos compromissos ontológicos, exceto o fato de que T2 assume a existência de Fs, ao passo que T1 não, então T1 é mais parcimoniosa que T2. Um outro modo de dizer é que T1 será mais parcimoniosa que T2, caso o conjunto de compromissos ontológicos de T1 for um subconjunto próprio do conjunto de compromissos ontológicos de T2. Então, assim, se você, enfim, anexa essa compreensão de ser mais ontologicamente mais parcimonioso à definição de simplicidade ontológica 1, parece que você tem um ganho de explanatória, que é mais claro, mais preciso o modo de entender a simplicidade ontológica. Mas, veja bem, mas isso não resolve a questão toda. Até porque, mesmo a gente talvez ganhando um pouco mais de precisão aqui na definição, ainda resta alguns problemas que a simplicidade ontológica precisa responder. Uma delas é o que está sendo economizado em termos de compromissos ontológicos, né? Isso leva a duas concepções da simplicidade ontológica que a gente chama de simplicidade ontológica quantitativa e qualitativa. A simplicidade ontológica quantitativa é aquela que aponta na direção de que a economia, que é uma economia de entidades individuais. A teoria deve assumir o menor número possível de entidades individuais, de particulares, né? Ao passo que SO qualitativa diz que essa economia não seria uma economia propriamente de entidades, mas de tipos de entidades. Ou seja, está mais no nível das categorias mesmo, né?
Enfim, isso faz toda a diferença em alguns contextos, em alguns debates importantes. Pense, por exemplo, no problema dos universais, essa disputa entre platonismo e nominalismo, onde, pelo menos essa narrativa da economia, quem ganhou essa narrativa, que está ganhando essa narrativa, de certo modo, é o nominalismo. O nominalismo se consolida, de certo modo, como uma proposta que seria ontologicamente mais econômica na medida em que ela rejeita entidades abstratas, né, como o platonismo faz para resolver o chamado problema dos universais, o problema das propriedades. Mas, por outro modo, pelo menos numa certa compreensão do platonismo, e aqui eu não vou nem querer entrar em disputas exegéticas e tudo mais, é muito mais uma caricatura do platonismo tradicional. Alguém poderia dizer que o platonismo também é econômico em um certo aspecto, no seguinte sentido, de que o platonismo reduz uma multiplicidade de entidades empíricas, imperfeitas, perecíveis, ele reduz tudo isso a uma unidade constituída pela forma pura, né, pela aquela entidade ideal, eterna, imutável e assim por diante. Então, você não precisaria, por exemplo, se eu falo de cadeiras, um exemplo bem banal, né? Se eu falo de cadeiras, eu não preciso, para, enfim, construir uma teoria sólida de conhecimento permanente, perene, sobre o conceito de cadeira, apelar para nenhuma cadeira empírica, enfim. Bastaria eu dominar, eu compreender o conceito conceito de cadeira enquanto apelando para uma entidade ideal, né? Assim, a forma pura da cadeira. Veja bem, de certo modo, é assim que a gente compreende a prática matemática, né? Assim, se fala da matemática, eu penso num teorema bastante batido como o teorema de Pitágoras. Nenhum matemático seriamente pensa que esse resultado é obtido para triângulos retângulos específicos, materialmente construídos, mas ele é obtido para um triângulo retângulo ideal, né? Então a matemática dispensaria a necessidade para justificação das suas verdades, da existência de qualquer triângulo materialmente construído, triângulo retângulo, no caso do teorema de Pitágoras. Bastaria o triângulo retângulo ideal. Então, de certo modo, veja bem, posto nesses termos o debate, o nominalismo seria uma forma de economia de categorias, então seria uma espécie de uma teoria ontologicamente mais simples qualitativamente, enquanto que o platonismo poderia alegar sobre si mesmo, né, de que ele é mais simples ontologicamente, quantitativamente, né? Mas veja bem, a gente não tem uma clareza muito grande do que está em jogo quando a gente fala de simplicidade ontológica. Não há um argumento de nocaute aqui, algo que decida a questão sobre o que é mais importante, o que é mais preemente. É uma economia de entidades ou uma economia de categorias ou de tipos de entidades? Enfim, é uma questão em aberto aqui, é muito mais para entender como é complexo o problema. Eu não vou atacar essa questão e entrar em detalhes nela. Eu quero focar mais em alguns aspectos mais, enfim, um pouco mais críticos mais para frente. Uma outra fase aqui que a gente pode entrar da argumentação é a seguinte: a gente partiu nosso ponto de partida é o princípio da simplicidade. Uma vez que a gente tentou definir o princípio da simplicidade, o que se revela é uma multiplicidade de definições, cada uma dessas definições apontando para aspectos diferentes da simplicidade, para âmbitos diferentes de diálogo dessa simplicidade, âmbitos teóricos distintos. E alguém poderia, enfim, lançar o desafio de justificar esses princípios. E parece pouco razoável achar que o problema da justificação vai ser resolvido na medida em que você vai encontrar uma justificação única para todas essas variantes do princípio da simplicidade. O mais razoável, até dadas as particularidades de cada uma dessas variantes, é que será necessário justificativas pontuais. Você vai precisar justificar individualmente cada uma dessas variantes. E não necessariamente justificar uma variante implica justificar outra variante. Existem algumas tentativas de justificar a simplicidade metodológica que, de algum modo, apelam para a simplicidade ontológica. Ou seja, uma vez que você aceite a simplicidade ontológica,
por algum nível de consequência, você teria que aceitar a simplicidade metodológica também. Mas isso não quer dizer que a justificação da simplicidade metodológica é idêntica à justificação oferecida à simplicidade ontológica. Ok. Enfim, esse é o cenário geral, né? Assim, enfim, além disso, você tem algumas correntes teóricos que afirmam que o princípio de simplicidade seria tão básico, tão elementar, que ele seria não analisável. Então, você não poderia dar uma justificação não circular consistente desse princípio. Isso, às vezes, é formulado em termos daquilo que a gente chama de teoria da fundamentalidade, ou tese da fundamentalidade. Às vezes, fala-se em termos de valor intrínseco do princípio, enfim. Mas, de maneira geral, essas teorias são teorias da não justificação, em outros termos, né? Elas afirmam que, ao afirmar que esses princípios são básicos e não analisáveis, nós não podemos dar nenhum tipo de justificação enfim, razoável para esse princípio. É impossível justificá-lo de acordo com os termos que se exigem em geral de justificações. Ok. Mas nem todos pensam assim. Existem algumas linhas de investigações que realmente acham possível você oferecer justificativas para esses princípios. E, novamente, justificativas pontuais, justificativas especificamente direcionadas a cada uma das diversas variantes. E, enfim, ao olhar para cada uma dessas variantes, são questões diferentes que se levantam na hora de tentar justificá-las. Né? Por exemplo, quando a gente fala da simplicidade metodológica, o que está em jogo é algo como essa pergunta, né? Por que, de um ponto de vista prático, teorias concisas, elegantes, né, metodologicamente são mais desejáveis? E quando a gente fala da simplicidade ontológica nos termos que a gente mencionou anteriormente, enfim, justificar essa variante da simplicidade seria responder a algo como por que uma teoria mais parcimoniosa que outra estaria mais estreitamente correlacionada com o mundo como ele de fato é, né? Então, enfim, como eu disse, responder a uma questão, por exemplo, responder a questão 2 não necessariamente implica uma resposta à questão 1 e vice-versa, embora elas possam ter, de algum modo, alguma consequência uma sobre a outra, mas elas não se reduzem a uma mesma resposta. Elas têm enfoques diferentes. E existem muitas estratégias de justificação do princípio de simplicidade. Então, a gente pode falar de justificações a priori, justificações naturalistas. Assim, começando por essas duas, a justificação a priori, como o próprio nome já diz, são justificações que independem de aspectos empíricos, e que estão focados, em grande parte, em argumentos de natureza mais filosófica, ou metafísica, ou epistemológica, ou, alternativamente, justificações teológicas da simplicidade. Ao passo que as justificações naturalistas da simplicidade são justificações que, enfim, guardam uma relação mais estreita, uma proximidade mais estreita com os resultados das ciências naturais. Então, eles vão usar os resultados das ciências naturais, esses naturalistas, como uma espécie de tribunal de julgamento e de decisão favorável à simplicidade, aos princípios de simplicidade. Enfim, como eu destaco aí no slide, essa diferença entre justificações a priorísticas e justificações naturalistas tem uma certa contraparte com posturas empiristas e racionalistas, né, a respeito da simplicidade. Então, veja, por exemplo, quando você fala de princípios de simplicidade no âmbito da matemática, é mais comum justificações de natureza a priori, enquanto que, por exemplo, quando a gente retoma algumas daquelas citações que eu apresentei anteriormente, uma parte significativa dos cientistas, né, como Lavoisier, Galileu, Newton, quando falavam da simplicidade, falavam em termos que correlacionava o princípio de simplicidade à visão científica de mundo que eles adotavam. Mas existem outras alternativas, como justificações probabilísticas, eu não vou tratar aqui, porque tem uma natureza mais técnica, assim,
assim, fundada em teorias da probabilidade, na estatística e tudo mais, não vai ser muito o meu foco aqui. E o que eu chamei de tese da fundamentalidade, que na verdade é uma teoria da não justificação. Ela endossa os princípios da simplicidade como princípios fundamentais e diz que não é possível você produzir uma justificação para princípios desse gênero. Ok, eu vou dar alguns exemplos apenas, por exemplo, de justificações a priori. Você tem justificações teológicas, que em grande parte são, como o próprio nome já indica, de algum modo, fundadas na crença de que você, por exemplo, se você acredita que tem um Deus criador de tudo, e que esse Deus é dotado de determinadas propriedades de racionalidade, de, enfim, sabedoria, de poder, né? O resultado que você extrairia daí é que, de algum modo, aquele Deus produziu esse mundo com características de simplicidade. Isso guarda relações que algumas teorias, como Teodiceias, com Leibniz, parecem indicar alguma coisa nesse sentido, inclusive alguns princípios da metafísica leibniziana, como o princípio de razão suficiente, tem, em algum nível, uma correlação com esse tipo de justificação, mas, enfim, não vai ser meu foco aqui. O ponto básico aqui, que, sim, essa estratégia de justificação é uma estratégia que tem seus calcanhares de Aquiles. Um deles, talvez o mais evidente, é que se você justifica essas características de simplicidade das teorias da natureza baseados em um Deus criador, você transfere o problema para agora você passa a depender de um argumento em favor da existência desse Deus criador. Um outro desafio muito claro que esse tipo de estratégia enfrenta é o contraste que essa abordagem tem com as nossas melhores teorias de mundo, as teorias científicas atuais, que em grande parte elas dispensam essa hipótese de um Deus criador para explicar a estrutura da realidade natural. Enfim. Ok. Justificação baseada no valor intrínseco é uma forma... Na verdade, embora seja uma estratégia de justificação, aqui também tem uma proximidade com a tese da fundamentalidade, que é uma teoria de não justificação também, né? Um exemplo é dado, inclusive, num texto do próprio Solber, que ele compara com a pergunta por que ser racional, né? Se você quer responder essa questão, é impossível você responder essa questão sem incorrer em algum tipo de petição de princípio, porque uma resposta argumentativa à questão por que ser racional já, de algum modo, pressupõe a racionalidade. Esse pessoal que defende essa estratégia do valor intrínseco também acha que algo, mutatis mutandis, algo similar vai acontecer na pergunta por que teorias devem ser mais simples, porque elas são mais valorosas na medida em que elas são mais econômicas em termos de hipóteses assumidas, passos explanatórios, enfim, coisas desse gênero. Ok. Eu não vou mais falar da tese da fundamentalidade, porque, enfim, eu acho que já está mais do que claro. Você também tem teorias justificativas, teorias da justificação que tem um viés naturalista, melhor dizendo, né? Então, todos nós estamos familiarizados com essa concepção de uma epistemologia naturalizada. Essa epistemologia naturalizada é uma epistemologia que pensa na filosofia em continuidade com as ciências naturais. Enfim, a filosofia não tem um status privilegiado, independente, e portanto, assim, você tem um diálogo maior da filosofia com as ciências naturais, nesse contexto. Então, nesse contexto de uma concepção mais naturalista da filosofia, esses princípios de simplicidade vão ser, em geral, justificados em pelo menos dois modos. Um modo que vai apelar para a metodologia e a história das ciências naturais. Nesse caso aqui, você praticamente olha para a metodologia das ciências naturais e para a história das ciências naturais, e ao ver que esses princípios de simplicidade operam com uma certa relevância no desenvolvimento dessas teorias
ao longo da história, e na metodologia, na prática científica, você endossa isso porque as ciências são, no nosso caso, mais bem-sucedido nessa concepção de explicação da realidade natural, né? E uma outra estratégia é a estratégia pura e simples da observação, né, do mundo natural, porque segundo essa linha, essa abordagem, as nossas observações do mundo natural e os principais resultados obtidos por essas ciências naturais apontam na direção de que a natureza, de fato, é intrinsecamente simples. De fato, você tem regularmente situações onde o menor número de causas, sempre tentando produzir o maior número de efeitos, economia de energia, né, nos processos de realidade natural, enfim, e por aí vai. Bem, o problema aqui, pessoal, é que os resultados, a nossa compreensão mais recente das ciências naturais, as teorias mais sofisticadas na biologia contemporânea, na física contemporânea, põe em questão essa ideia de que, de fato, a natureza é intrinsecamente simples. Eu vou suspender esse argumento aqui, essa crítica, a gente vai retornar a ela já na reta final da minha apresentação. Então, eu disse que ia passar por essas justificações probabilísticas. Isso aqui é um espólio dos slides do mini curso. Eu acho que a apresentação ficaria muito longa e não é o meu foco discutir uns aspectos mais técnicos dessa abordagem. Eu vou aqui agora passar para a segunda metade da apresentação. Nesse trecho eu vou querer fazer uma espécie de correlação entre a simplicidade metodológica e a simplicidade ontológica, tal como a gente definiu, mostrando que essas correlações, esse contraste que a gente faz um com o outro, a gente consegue verificar algumas aproximações, algumas semelhanças, que talvez sejam semelhanças que possam ser encontradas em inúmeras outras variantes do princípio de simplicidade, mas também a gente vai encontrar pontos de tensões que são muito, muito interessantes. E que talvez sejam alguns dos problemas, revelem alguns dos problemas mais bacanas em torno desse debate atualmente. E na última parte eu vou tentar resgatar alguns resultados, por exemplo, da biologia e contrastar com essa concepção de simplicidade ontológica. Mas vamos primeiro para essa correlação, esse contraste entre as duas principais variantes da simplicidade no contexto da minha apresentação. Ok, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que, da forma como eu entendo, a simplicidade metodológica e a simplicidade ontológica são ambas critérios de decisão racional. Então, de algum modo, ambas possuem componentes epistemológicos, porque o que você está estabelecendo, e isso parece ficar claro nos dois modos que nós usamos para definir cada uma das variantes, essa ideia de que nós estamos estabelecendo um critério de escolha, que é racional preferir, escolher uma teoria em favor em contraposição à outra, sob determinadas condições. Então, aqui, por exemplo, já fica claro que, por exemplo, chamar a simplicidade metodológica de simplicidade metodológica é talvez até um problema, porque, de certo modo, toda variante da simplicidade tem um componente metodológico na medida em que ela se refere a algum tipo de critério de escolha, de decisão entre teorias. Mas também revela que todas essas variantes, essas diferentes formulações do princípio, têm duas camadas, a gente pode dizer duas camadas. Uma camada é aquele que elas compartilham, que é a ideia de que todos eles, em algum modo, envolvem critérios de decisão entre duas teorias, e esse componente é um componente metodológico, é um componente de decisão, né, racional. Outra camada é a que caracteriza, o que demarca cada uma das variantes, que é o critério que você vai usar para escolher entre as duas teorias. Você pode ter um critério que está fundado em aspectos puramente linguísticos da teoria, você pode falar em aspectos semânticos, sintáticos da teoria, o número de passos explanatórios, coisas desse gênero. Então aqui você tem o que a gente chama de simplicidade metodológica estrita, né?
enquanto que o critério pode ser o nível e o grau e o tipo de compromisso ontológico de cada uma das teorias. Então, o critério tem uma natureza ontológica, e aí você tem uma variante da simplicidade ontológica. Mas os critérios poderiam ser outros, né? Poderiam ter naturezas probabilísticas, enfim. Então, você tem uma camada, uma primeira camada que caracteriza o critério como um critério de decisão racional, e o princípio de simplicidade em cada uma dessas variantes é um princípio de decisão racional, só que o critério usado vai variar em cada caso, e isso vai determinar cada uma das variantes e o âmbito de aplicação, o âmbito de interesse particular de cada uma das variantes. Ok. Um outro problema, esse é um dos problemas que eu acho bem interessantes do debate, é o que a gente chama de problema do trade-off. Essa expressão trade-off é uma expressão muito usada, por exemplo, entre economistas. A gente poderia traduzir assim, de uma forma muito grosseira como troca, mas não é uma troca qualquer. É uma troca de uma natureza muito específica. Existem diferentes tipos de troca. Assim, para dar um exemplo bem didático, a gente pode trocar coisas de valores equivalentes. Por exemplo, se eu troco uma nota de 100 por duas de 50. Então, eu faço isso em virtude do fato de que eu preciso, sei lá, para razões práticas, eu preciso de troco e tudo mais. Mas as coisas que estão sendo trocadas, uma nota de 100 e duas notas de 50 tomadas conjuntamente, têm o mesmo valor, elas são equiparáveis em valor. Então, estou trocando coisas equivalentes, eu diria assim. Mas às vezes a gente troca, esse caso não é o caso mais interessante de troca, às vezes a gente troca coisas que têm valores diferentes, mas eu posso trocar algo que eu já não quero mais por algo que eu quero. Supondo que o Guilherme tenha uma bicicleta encostada que ele já não usa mais, e eu tenho um notebook em casa sobrando, já com um certo tempo de uso, que também eu não uso mais, mas ele precisa de um notebook e eu preciso de uma bicicleta porque quero voltar a pedalar, a praticar atividade física. Então a gente abdica, a gente cede algo que a gente já não quer mais em favor para receber algo que a gente quer. Então você troca algo que não quer por algo que quer. O trade-off é um caso especial de troca, porque nem é uma troca de coisas equivalentes, nem é uma troca onde você cede o que você não quer mais por algo que você quer mais. Nesse caso do trade-off, você cede algo que você quer por algo que, dentro de um determinado contexto, você quer ainda mais. Ainda mais. Um exemplo disso, por exemplo, no caso da economia, pense no contexto da pandemia, né, que a gente está vivendo agora. Lá pelo mês de março, abril, muitas das grandes economias do mundo lançaram um volume de dinheiro muito grande no mercado. Os Estados Unidos, a gente fala imprimiu, assim, mas é força de expressão, né? Porque hoje em dia não precisa imprimir dinheiro para jogar dinheiro no mercado. Você pode fazer isso com alguns comandos no computador, o dinheiro está todo dentro de um sistema informatizado, enfim, em supercomputadores de bancos centrais e por aí vai. Então, os Estados Unidos lançou no mercado um volume muito grande de dólar, que, obviamente, assim, dizem que o volume de dólar que foi lançado no mercado pelos Estados Unidos equivale a um PIB do Brasil, que foi criado do nada no contexto na pior fase da pandemia, que obviamente esse ato do Banco Central americano pode ter efeitos no médio e longo prazo de um certo descontrole inflacionário, né, do dólar. Talvez isso gere, tem uma repercussão nos próximos anos de elevar um pouco a inflação do dólar. E, enfim, as economias do mundo inteiro têm essa fixação por manter em controle o nível de inflação, né, da sua economia, seu sistema monetário. Então, os Estados Unidos, naquele contexto, o governo americano, ele cedeu algo que é desejável do ponto de vista deles, que é o controle inflacionário. Então, eles se arriscaram a perder esse controle inflacionário em favor de algo que talvez eles desejem mais naquele contexto, que era evitar algum tipo de movimento deflacionário, de ausência de liquidez no mercado e disparasse algum tipo de recessão global, como, por exemplo, em 1929 ocorreu. Então, isso é um exemplo de trade-off, é você ceder algo que você quer,
assim, você agora passa a ceder aquilo, mas em favor de algo que talvez em algum contexto você queira ainda mais. O que isso tem a ver com a simplicidade? E o que é o problema do trade-off nesse debate sobre a simplicidade? Curiosamente, em alguns contextos, quando você contrasta diferentes formas, diferentes variantes do princípio da simplicidade, em alguns contextos, esses princípios, essas diferentes variantes parecem competir uma com a outra. Um exemplo de história da astronomia é o caso do Leverrier e do Adams, ao tentar explicar aquele fenômeno de perturbação da órbita de Urano. Veja bem, os modelos matemáticos da época não conseguiam entender por que havia aquela perturbação na órbita de Urano. Urano não se comportava do jeito que os modelos matemáticos, indicavam. E o Leverrier e o Adams, esses dois astrônomos da época, eles propuseram uma resposta ao problema que apontava na direção de um novo corpo celeste, mais um corpo celeste, que devia estar próximo à órbita de Urano, próximo o suficiente para causar aquela perturbação na órbita. E, enfim, muito mais tarde descobriu que esse corpo celeste, na verdade, era Netuno, né? Urano, Netuno, Plutão, exato, Netuno. Mas eles postularam a existência desse planeta, eles assumiram a existência, eles nem diriam um planeta, mas de um novo corpo celeste na próxima órbita de Urano, muito antes de uma evidência empírica em favor da existência desse corpo celeste. Mas ao aumentar a ontologia, ao ampliar a ontologia, postulando a existência de uma nova entidade, eles conseguiram simplificar metodologicamente a teoria. Ou seja, a partir de agora a teoria não só era mais simples, como também ela era capaz de realizar mais previsões, enfim, descrever com mais precisão o comportamento de Urano e assim por diante. Então, você inflacionou a sua ontologia e, ao inflacionar a sua ontologia, você simplificou não só metodologicamente a teoria, como também teve efeitos sobre outro nível de virtude teórica, como é o caso, por exemplo, da capacidade de predição da teoria. Então, isso parece ser muito curioso, né? Porque a gente pode achar que isso é um caso especial, mas não é. Existem inúmeras situações onde contextos científicos, matemáticos, econômicos, etc. e tal, que simplicidade ontológica e metodológica parecem estar competindo uma com a outra. Você não consegue assumir, você não consegue endossar as duas simultaneamente. Você precisa abdicar de uma em favor de outra, dentro de um contexto. E qual a gente vai abdicar? Desculpe. Qual a gente vai abdicar vai variar de contexto para contexto. Então, isso é o que a gente chama de problema do trade-off. Qual é o problema do ponto de vista filosófico? É que se você tiver uma concepção de que essas diferentes variantes do princípio da simplicidade são princípios, uma família de princípios que tem essa natureza tão fundamental assim, parece muito estranho que princípios tão fundamentais estejam competindo uns com os outros. Isso tem algum certo nível de desconforto, né? Produz algum certo desconforto teórico, assim, de quem está observando o problema. Ok, mas olha só, essa característica do trade-off não é algo recente, né? Na filosofia do atomismo lógico, essa citação que eu estou apresentando do Russell, ele já mostra assim, uma certa consciência desse fenômeno. Quando ele está falando, assim, de maneira geral, de que a filosofia dele, que ele deseja, é uma filosofia que tenha um menor aparato possível, porque... E olha que curioso, né? Porque ele justifica isso em termos de um critério que é um critério epistêmico, né? Porque ele acha que ao assumir um menor número de compromissos, um menor aparato também, ele diminui também o risco do erro, né? E, então, isso é um critério de natureza epistêmica, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ao diminuir esses compromissos, visando, por exemplo, correr em menos risco de erro, ao mesmo tempo ele aumenta muito a quantidade de trabalho que o lógico matemático deve fazer. E veja bem,
em muitas situações, esse tipo de fenômeno ocorre, né? Pense, por exemplo, no caso da lógica. Se você pensa na lógica de predicados em termos da dedução natural, você tem um número maior de conectivos, você tem um número maior de regras de inferência e tudo mais. Então a sua notação talvez fique mais próxima da notação intuitiva da linguagem natural, quando você vai formalizar uma sentença e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, se você quiser demonstrar resultados metateóricos dentro desse contexto, fica muito mais complicado, porque, por exemplo, ao ter um maior número de conectivos, você vai ter ali na dedução natural, pelo menos duas regras naturais, duas regras de inferências para cada um dos conectivos, e você vai ter que mostrar que cada uma daquelas regras não vai, enfim, demonstrar, vai permitir inferir nenhum tipo de contradição e assim por diante. Tanto é que quando você pensa em termos de resultados metateóricos, a abordagem axiomática parece mais desejável na medida em que você economiza um número de conectivos, você diminui o número dessas funções, desses operadores verofuncionais, né, que você tem que verificar, o número de regras de inferência e tudo mais. Então, certamente, com o menor número de conectivos, o menor número de regras de inferência, vai ficar muito mais difícil você realizar determinadas demonstrações. A formalização de determinadas sentenças pode ser algo um pouco mais assustadora, né, maior, mais difícil, de difícil compreensão, não tão intuitivo, mas ao mesmo tempo fica mais fácil você demonstrar resultados metateóricos, né? Fica mais simples. Então, aqui também você tem um problema de trade-off, né? E o Russell está falando desse problema, parece ter uma certa consciência desse problema no âmbito muito maior, né? Das teorias filosóficas de uma maneira geral, o grau de compromisso ontológico de cada uma dessas teorias. E o último desses problemas que eu quero mencionar, que é novamente aquele problema do ceteris paribus, né? Que o problema do ceteris paribus, que é essa ideia de constância das virtudes teóricas, que o único fator variante entre as disputas, entre as teorias em disputas, seria algum fator metodológico específico ou de compromisso ontológico, quando todas as outras virtudes teóricas se mantêm constantes. Essa situação parece que na prática é uma situação muito rara. É difícil encontrar contextos onde esse critério do ceteris paribus seja plenamente satisfeito. Ok, reta final. Aqui é um último desafio que eu estou mencionando em torno desses princípios, é um contraste desses princípios com alguns resultados da nossa ciência, das nossas melhores teorias científicas. Uma expressão de destaque que se encontra lá no Origem das Espécies, do Darwin, o Darwin fala que a natureza, né, que as estruturas da natureza estão repletas daquilo que ele chama de selo caro da inutilidade, né? A natureza ostenta o selo caro da inutilidade. É o que ele fala lá expressamente na Origem das Espécies. Mas veja bem, selo caro da inutilidade, assim, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existem estruturas naturais que são inúteis? Parece ser isso que o Darwin está mencionando. Nesse contexto aqui, pessoal, ele está falando de algo como que a gente hoje chama de órgãos ou estruturas vestigiais. Eu estou dando dois exemplos aí, mas exemplos bem básicos, porque eu não sou da área da biologia, eu não tenho capacidade de entrar em detalhes mais técnicos dessa discussão, mas pense no caso, por exemplo, dos dentes cisos, né, ou do apêndice. Assim. Então, são duas estruturas fisiológicas, o maxilar e o intestino grosso, por exemplo, que ele tem elementos dentro dessa estrutura que parece que já não desempenham um determinado poder causal que, em tese, se esperaria que ele, dentro daquela estrutura, que ele desempenhasse. E eu não estou falando aqui de função, não, ter determinada função, que essa linguagem funcionalista não é a linguagem mais adequada para falar sobre, no contexto de uma teoria da evolução. Eu vou falar de uma forma mais neutra de poder exercer um poder causal, né? Dentro da teoria da evolução, você consegue explicar a ausência desses elementos, né, dentro dessas estruturas fisiológicas, na medida em que
esses elementos, em algum momento, exerciam um poder causal na história evolutiva da espécie, e eles são meros vestígios de estágios anteriores da vida da espécie, né? Mas, do ponto de vista da simplicidade, esses elementos são encontráveis aos montes nas descrições da estrutura evolutiva dessas espécies. Então, na natureza, você encontra muito mais do que se espera inicialmente, isso que o Darwin chama de selo caro da inutilidade. Isso é um exemplo de como a natureza não é tão econômica quanto pode parecer. E, curiosamente, as citações que indicam essa ideia de economia, tão fortemente essa ideia de economia da natureza, que eu mencionei, são de cientistas anterior a teoria da evolução, né? Os resultados das ciências contemporâneas, especialmente na biologia, põem em xeque, assim, põem pelo menos em questão, se não derruba essa visão de simplicidade intrínseca da natureza, ela pelo menos lança uma certa suspeita sobre essas afirmações. E, veja bem, e curiosamente, até mesmo em situações onde supostamente a natureza é econômica, isso não significa que ela produz os melhores resultados de maneira geral. Um exemplo disso é o nosso trato respiratório superior, que é no mesmo tubo onde se passa o alimento, também se passa a respiração, e por causa disso a gente tem problemas com soluço, muitas pessoas morrem ao ano engasgadas ou afogadas e coisas desse gênero. Enfim, isso é um problema, né? Assim, é um problema de... Assim, que supostamente alguém poderia dizer que essa estrutura é econômica, que aproveita um menor número de elementos para executar o maior número de poderes causais, desempenhar o maior número de poderes causais. Eu ia me trair dizer funções, mas eu não vou usar função, porque não cabe aqui. Mas, enfim, até onde parece que a coisa é econômica, isso não significa que, por exemplo, do ponto de vista da teoria, que isso implicaria em resultados de virtudes teóricas desejáveis, ou mesmo resultados em termos de efeitos causais razoáveis do ponto de vista da adaptação da espécie. Enfim, isso aqui, para terminar, leva a um certo diagnóstico geral da situação. Vamos falar em termos de um sujeito hipotético que decida se debruçar sobre o tópico da simplicidade. Qual é o cenário geral que você encontra aqui? O primeiro cenário é que talvez a primeira postura seria tentar definir o princípio da simplicidade. E o primeiro obstáculo que você encontra é que não há uma definição unívoca, global, como se houvesse o princípio da simplicidade. O que você encontra é uma multiplicidade de definições, igualmente ou mais ou menos plausíveis, cada uma levantando um aspecto diferente, um foco diferente da simplicidade, e cada uma delas produzindo aquilo que a gente chama uma variante específica da simplicidade. O segundo ponto, o segundo desafio nesse contexto é que, ao tentar justificar a simplicidade, você não consegue oferecer uma justificativa global para essas diferentes variantes. Você precisa ir caso a caso, justificando cada uma delas especificamente. E justificar uma variante não implica de maneira alguma, não implica necessariamente justificar uma outra variante da simplicidade. Ok. Indo adiante, você ainda tem problemas de correlações entre diferentes variantes da simplicidade, que é revelada por esses problemas de trade-off, né? Onde em alguns contextos, e não são raros eles, parece que os princípios de simplicidade, as diferentes variantes de princípios de simplicidade estão competindo uns com os outros. E mais adiante ainda, você tem a questão da aplicabilidade, não só dentro do problema do ceteris paribus, que se você reconhece esse problema do ceteris paribus, ele parece indicar que mesmo que essas diferentes variantes sejam igualmente legítimas e racionalmente defensáveis, elas teriam um âmbito de aplicação muito restrito. E tem ainda o problema de contraste com as nossas melhores teorias de mundo contemporânea, como, por exemplo, esse problema pontual que eu mencionei da teoria da evolução, indicar que existem na natureza muitas e muitas
muitos elementos estruturais na natureza que parecem serem dotados do que o Darwin chamou de selo, cara, da inutilidade. Né? Então, enfim, isso leva, de maneira geral, a uma suspeita, ou pelo menos colocar a gente de orelha em pé, sobre o estatuto desses princípios. Eles são, de fato, princípios tão elementares assim? Eles são realmente, podem ser ditos, de fato, uma família de princípios, ou, na verdade, são coisas desconexas umas com as outras, e por isso eles poderiam competir uns com os outros em determinados contextos? Como eu disse, esse é um trabalho em progresso, eu tenho algumas intuições sobre essas questões, mas eu não estou ainda com uma posição fechada sobre essas questões. E, enfim, eu estou aberto à discussão, eu agradeço a todos vocês e, enfim, vai ser bom receber o retorno de vocês. Muito obrigado. Valeu, obrigado, André. Excelente apresentação, cara. Falou desde Leibniz até apêndice, dente ciso, trade-off da economia global em contexto de pandemia, metafísica, isso aqui. Muito bom. Os exemplos muito legais. Obrigado. E agora fica todo mundo à vontade para fazer perguntas e comentários. Eu posso interromper o compartilhamento, porque eu posso ver vocês, a não ser que alguém vai... Claro. Ok. Pronto. Beleza. Deixa eu só mudar aqui. Bom, eu vou começar então, já que o pessoal está tomando coragem aí. Seguinte, tem uma intuição que eu tive a impressão que você não falou muito a respeito, assim, que é um possível, se não for um argumento, é pelo menos um ponto que pode ser associado ao problema ao princípio da simplicidade metodológica, e que talvez você tenha feito alguma associação relacionada aí quando você deu a citação do Russell, que é o que você chamou ali o que ele chama de risco do erro, que parece que tem uma relação entre teorias falsas e simplicidade, pelo menos de um lado, que se dá pelo menos de um lado, não se dá dos dois lados, uma relação simétrica, que é a seguinte, quer dizer, é óbvio que uma teoria simples, porque uma teoria simples não quer dizer que ela é verdadeira, não quer dizer que ela seja correta. Por outro lado, uma teoria falsa, para ser ajustada, ela implica perda de simplicidade. Você vai ter que, para uma teoria falsa ser corrigida, você vai ter que torná-la mais complexa. Óbvio, isso não funciona claramente como um argumento, mas tem alguma coisa, assim, tem alguma literatura que vai nessa direção de tentar justificar o princípio, pelo menos o princípio da simplicidade metodológica nesse termo? Eu tenho uma coisa curiosa que é uma sutileza, né, mas que a gente precisa ter em mente que risco de erro não significa erro, né? Acho que o espírito pelo menos o modo como eu entendo a afirmação do Russell, não que eu esteja que eu defenda a posição dele, eu estou tentando ser meio caridoso com a posição dele e tentar entender o que ele está dizendo, né, nesse contexto. Diz, olha, uma teoria mais complexa, na medida que você assume mais coisas, seja no nível metodológico, no nível ontológico, ao dizer mais, você corre mais riscos. Mas dizer mais e correr mais riscos não necessariamente implica erro, falsidade, né? Então, essa é a sutileza de diferir o risco de erro de erro. Tá, não, eu usei o Russell meio que como uma porta de entrada para isso, que como eu disse, acho que está associado indiretamente a isso, mas quer dizer, independentemente da expressão risco de erro, você concorda com o que eu disse, né? Por exemplo, uma teoria falsa, para ser ajustada, vai ter de perder pelo menos, seja quantitativamente, seja qualitativamente, ela vai ter de se tornar menos simples, né?
essa direção parece, eu pelo menos tenho a minha intuição é de que essa direção está correta. Eu acho que isso às vezes acontece, mas não necessariamente é assim. Às vezes o erro significa você abandonar determinado pressuposto, mas não significa que o que você vai colocar no lugar seja necessariamente, do ponto de vista, por exemplo, metodológico, mais complexo, né? Então eu acho que às vezes isso ocorre, mas não necessariamente. Não necessariamente. Sim, não sei se eu fui claro. O ajuste de uma teoria falsa pode torná-la mais simples. Não necessariamente. Sim, eu estou dizendo que pode, não necessariamente, talvez não. Se você pensar em termos de grau, né, de graduação, não necessariamente isso significa que vai aumentar ou diminuir, porque às vezes a substituição de uma hipótese por outra para tornar a teoria um tanto mais precisa, melhor, mais explanatória, enfim, melhorar a capacidade de predição, não necessariamente isso vai alterar a sua... Então, o que eu estou dizendo é que não há uma relação de necessidade aí, nesse caso. Entendi. Alô? Alô? Oi? Boa tarde. Uma dúvida que eu tenho. Boa tarde, aqui é o Julian. Eu queria apresentar uma dúvida correlacionando por si esse princípio da simplicidade e o realismo científico. Eu estou pensando aqui no argumento da subdeterminação das teorias pelos dados. A literatura que eu estou tomando contato é que um critério de decisão que a gente pode tomar é exatamente esse da simplicidade. Eu queria que vocês esboçassem alguns comentários sobre. A minha questão é o seguinte: é necessário a gente adotar um critério o critério de simplicidade ontológica para como argumenta contra a subdeterminação da teoria pelos dados? Isso do contexto do realismo científico. Estou pensando nesse critério aplicado no debate do realismo científico. Eu queria saber se minha colocação foi muito clara e tal. E eu queria explorar mais essa interseção. Só para eu ver se eu entendi melhor, você conseguiria me dar um exemplo, mais ou menos, de como isso se daria, do modo como você está pensando? Tipo assim, eu estou pensando o problema da subdeterminação é o seguinte: a princípio, dado um conjunto de coisas que uma teoria deva descrever, eu penso numa teoria científica. É possível que eu tenha duas teorias que consiga cobrir todas essas situações. É possível duas teorias concorrentes com termos teóricos ditos e satisfazer todos os enunciados observacionais, melhor dizendo assim, à la carte. Certo. Mas aí eu estava pensando, como critério para eu resolver esse problema dessa subdeterminação a favor de um realismo científico, que é para eu escolher uma teoria em relação a outra, se o critério de simplicidade pode ser aplicado. A minha intuição prévia é que pode ser um critério interessante um critério de decisão interessante a favor do realismo científico. Ok. Certo? Isso que eu queria explorar. Acho que eu entendi melhor a sua questão agora. Olha, então, em hipótese, poderia ser um critério. O ponto que eu coloquei na apresentação era muito menos tentar dizer que ele não é aplicável em contextos como esse, mas talvez que, se ele for um critério consistente, talvez os contextos de aplicação seriam contextos muito raros, né? Porque, em geral, na prática científica, a gente olha na teoria, parece funcionar muito bem e tudo mais, mas a prática científica é muito mais complexa do que essa simplificação que a gente faz das ciências, né? Na prática científica, esses contextos onde você tem duas teorias competindo, com o mesmo poder explanatório, com o mesmo... só que se diferencia apenas em um determinado fator isolado, seja ele sintático, metodológico, ontológico, eles são critérios muito raros de ocorrer. Então,
eu não saberia dizer, assim, em hipótese, quando você pensa de forma ideal, duas teorias com todas essas características mantidas constantes, aquilo que eu chamei de virtudes teóricas, talvez, de fato, a simplicidade metodológica fosse um bom caminho. Mas se alguém me conseguir dar um exemplo de pelo menos 4 ou 5 contextos relevantes na história da ciência onde isso ocorreu, sim, eu já ficaria muito surpreso com isso, porque constantemente não é isso que ocorre, né? Constantemente as teorias discordam não só quanto a passos explanatórios, mas também quanto o grau de poder explanatório que elas têm, a compatibilidade com as teorias de fundo, auxiliares e tudo mais. Então, as divergências quase sempre são assim, espalhadas, são difusas entre essas diversas virtudes teóricas e não só quanto à virtude teórica simples, quer dizer, da simplicidade, né? Então, o meu ponto, talvez o meu modo de responder é que, pensando nessas situações ideais, talvez fosse realmente um critério bom de decisão, desses contextos que você mencionou. Mas o meu ponto é que, na prática, isso quase nunca ocorre, né? De fato, retorna o problema das cláusulas ceteris paribus, né? Das situações ceteris paribus. Então, nesse debate, esse é uma das objeções ao realismo científico, sabe? Esses contra-exemplos, eles são muito ideais e não correspondem, geralmente, à prática científica. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Talvez uma coisa que eu possa, só para complementar, enfim, talvez oriente a compreensão de vocês, é que enfim, minha área de interesse maior é filosofia da lógica, filosofia da matemática. Essa discussão, por exemplo, a pergunta tanto do Guilherme quanto do Julian, né, tem um aspecto interessante, que não é por acaso, a literatura filosófica sobre o tema guarda uma relação muito intensa dessa discussão de princípio de simplicidade com as discussões em metafísica, em primeiro lugar, e talvez, em segundo lugar, talvez filosofia da ciência, né, em contextos de disputas e teorias científicas. Mas, curiosamente, o meu interesse, como eu cheguei ao tópico da simplicidade, foi por algumas intuições a respeito do debate sobre o pluralismo lógico, e discussões, por exemplo, de como na construção de um sistema lógico a gente decide o que vai contar como um termo lógico, um termo não lógico, esse recorte entre termo lógico e termo não lógico. Eu já discuti com algumas pessoas sobre isso, a minha ideia é de que esses recortes não são recortes neutros, né? Eles têm como pano de fundo os interesses que o lógico tem no âmbito de aplicação daquele sistema, né? Então ele assume determinados pressupostos e esses pressupostos vão se refletir na decisão do que é um termo lógico e um termo não lógico no sistema dele. E nessa escolha também está envolvida discussões sobre, sei lá, compreensões da simplicidade metodológica especialmente, mas também simplicidade ontológica, na minha opinião. Não é por acaso que você, na lógica de predicados, você tem uma coisa como uma constante individual e uma letras predicativas, porque o pano de fundo daquilo é uma ontologia que fala de objetos e propriedades. E a escolha do que vai ser um termo lógico ou não lógico naquela notação, naquele sistema lógico, vai refletir esses pressupostos. Então, toda discussão que envolve simplicidade metodológica, ontológica, também vai respingar nesse debate, na minha opinião. Mas, enfim, como eu disse, isso é um trabalho em progresso, assim, são mais intuições minhas, espero que em breve eu tenha, enfim, uma abordagem mais específica, mais detalhada desses problemas. O Argos queria fazer uma pergunta, fica à vontade, Argos. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, meu nome é Argos. Penso que sou invasor aqui na reunião de vocês, eu sou da linguística, então considerem esses aspectos em relação à minha pergunta. Parabéns, André, pela apresentação, sempre excelente. Eu tinha visto a tua última sobre filosofia da matemática, lá para o próprio
DA de Matemática da UFAM, bastante esclarecedora, e acho que essa também, acho que elas convergem muito bem. A minha pergunta é basicamente assim, o seguinte, onde eu quero chegar? Aí eu explico melhor. Se de alguma forma, pelo menos no modo como eu vejo, intuitivamente, de alguma forma o princípio de simplicidade, ele se opõe ao princípio de complexidade, ou se eles se correlacionam, De onde é que eu vejo isso, né? Me parece que os autores que foram colocados, inclusive até o Darwin, né, estavam vinculados ainda a um modelo físico causal, muitas vezes com uma lógica mecânica muito clara, de causa e efeito, de uma ideia de edifício muito bem estruturada, né, que é a base da ciência moderna, que você vai para um certo etapismo, você consegue dissolver tudo em pequenas partículas, e aí daí... Mas eu penso, e aí minha pergunta é, se da física clássica para a física moderna, e a inserção desse modelo de complexidade, de interrelação constante entre os objetos, as entidades, os sistemas complexos, e eu trabalho com linguagem como um sistema dinâmico, né? Daí onde eu aloco. É mesmo só para saber se, de alguma forma, o princípio de simplicidade, vinculado a um modelo de ciência, tem alguma relação ou mesmo anteposição com um princípio de complexidade, um modelo bastante utilizado, lógico, matemático, lógico eu não saberia dizer, mas físico-matemático contemporâneo, e que tem sido aproveitado por um conjunto de áreas das humanas, né? Enfim, então, basicamente é saber se esse princípio de complexidade e esse princípio de simplicidade, eles se antagonizam, se complementam, semelhante à física moderna e à física clássica, se tem alguma correlação possível de pensar nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Argos, pela pergunta. Assim, eu não sei exatamente o que você está chamando de princípio da complexidade, mas talvez seja por ignorância minha mesmo, assim. Mas, assim, o que eu tentei usar, a razão de eu ter usado, por exemplo, aqueles resultados, aquela citação do Darwin, né, era mais na direção de apontar que a ciência contemporânea, e você tem resultados também análogos na física, como você mencionou e tudo mais, que apontam na direção contrária a essa concepção clássica da ciência moderna, assim, que essa matriz que o Newton ainda estava, que assim, caras como Lavoisier, o Galileu também, que eu mencionei lá na citação, estavam, de que a natureza é econômica em vários aspectos, né? Não só em termos causais, mas em termos de quantidade de entidades e tudo mais. Assim, não tem nenhuma da razão realmente definitiva, algum argumento definitivo para apontar nessa direção. Inclusive, por exemplo, os resultados que eu mencionei da teoria da evolução, tem resultados também, enfim, física, mecânica quântica, física quântica, enfim, que indicam outra direção, né, que apontam para outra direção, que você não tem simplicidade nos termos que eram assumidos, atribuídas à natureza, pelo menos na ciência moderna. Mas, enfim, como eu disse, eu não sou especialista nessa área, eu mencionei simplesmente para tentar, enfim, dar uma certa consciência, uma certa publicidade a esse tipo de argumento, mas eu, assim, qualquer detalhe a respeito disso, eu me sentiria pouco à vontade para explicar, porque realmente não é minha área de atuação. Mas eu sei que eles existem, eles, assim, os resultados estão por aí, na física, na biologia, essas teorias mais recentes de mundo das ciências naturais, que apontam em direção contrária, que você não tem aqui esse pressuposto tão claro de que a natureza é tão econômica assim. Às vezes, o contrário, né? Às vezes parece que há uma explosão de casos, ou de causas, você tem um número de assim, determinadas estruturas que tem, que seriam, nas palavras do Darwin, supérfluas, enfim, coisas desse gênero. Então isso já não é tão evidente assim como era assumido pelos cientistas da era moderna, né? Enfim, mais ou menos isso. Só explicando assim, mas eu me sinto contemplado, é só mais ou menos para... Né, me parece que aquela questão da física dos corpos fica mais fácil, acho que é a questão newtoniana, que você tem grandes corpos, mas quando você vai para um mundo subatômico, com um nível de complexidade, a ordem de funcionamento parece ser diferente. Me parece que na biologia o modelo ecológico é o mais, essa relação sistêmica entre os corpos e uma interação constante, de modo que não haveria pontos fixos, e o próprio sistema ele tenta se reorganizar, se auto-organizar
constantemente. Era mais nesse sentido, que me parece na biologia muito claro, na ecologia e na física, a física de partículas, me parece que tem retomado bastante esse viés. Bom, o mundo quântico ele não é tão causal, aparentemente, ou pelo menos não parece cumprir com a mesma... Eu tenho a impressão que naquela parte das probabilidades que você passou nos seus slides, talvez tocasse um modelo probabilístico, estatístico, né? Que é esse modelo que a todo momento ele é móvel e interativo. Seria nesse sentido. Mas eu me sinto contemplado com a resposta. Obrigado. Ok. A Daniela ia fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Né? Olá. Primeiramente, parabéns pela apresentação, André. Eu gostaria de fazer duas pequenas perguntas. Uma delas diz respeito aos supostos contra-exemplos baseados na teoria da evolução de Darwin. Eu queria perguntar se você pensa se você concorda com a ideia de que esses dois contra-exemplos, eles seriam contra-exemplos, na verdade, à simplicidade ontológica qualitativa e não quantitativa. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta diz respeito àquela sua ideia de que a expressão sem necessidade, na definição de simplicidade ontológica, seria meio obscura ou vaga. E a minha ideia é que talvez esse sem necessidade pudesse ser entendido em termos de paráfrases, ou seja, se você acredita na existência das entidades que aparecem no domínio quantificacional de uma frase, e existe uma paráfrase para essa frase, e o domínio quantificacional dessa paráfrase não inclui essas outras entidades, então significa que a frase inicial está sendo usada sem necessidade. Então, se esse sem necessidade poderia ser entendido desse modo. Certo. Eu vou inverter a ordem, vou tentar responder primeiro a última pergunta e depois a primeira. A estratégia da paráfrase é uma estratégia, sim, já com uma certa tradição de uso dentro da filosofia para poder eliminar determinados compromissos, né? Mostrar que é possível eliminar determinados compromissos por essa estratégia da paráfrase. Então, eu acho que sim, seria uma estratégia válida. Você poderia reinterpretar essa ideia de sem necessidade na medida em que, em termos linguísticos, né, você poderia reformular a teoria tal que o compromisso com aquela entidade, ou com uma determinada categoria, fosse eliminada das sentenças quantificadas, enfim, existencialmente, especialmente, né, coisas desse gênero. Então eu tendo a concordar, que eu não estou dizendo que ela seja, de fato, uma estratégia efetiva, mas eu acho que ela tem legitimidade e uma certa tradição de uso. Então é um dos caminhos possíveis, concordo com você. A segunda questão era sobre se era qualitativa ou quantitativa o uso do contra-exemplo da teoria da evolução. Então essa coisa curiosa, porque quando eu falei de simplicidade ontológica, eu contrastei a simplicidade ontológica quantitativa e qualitativa, mais especialmente porque ela diz muito sobre esse debate sobre problema dos universais na filosofia. Mas elas duas não são as únicas formas possíveis de pensar em simplicidade ontológica como uma característica intrínseca da natureza. Uma outra forma em termos de poderes causais, né? Poderes causais. E, por exemplo, quando algumas das citações que eu mencionei, acho que a citação não sei se a do Galileu fala sobre isso, ou Newton parece que certamente fala sobre isso, naquelas citações que eu apresentei, que é a ideia de fazer o menos, fazer o mais com menos, né? Mais com menos. A ideia de que há uma espécie de economia de energia na natureza. Então, isso em tudo, no processo de divisão celular, no modo como, por exemplo, um determinado corpo
um cometa ou um determinado asteroide, sei lá, percorre uma determinada faixa de uma galáxia, ele vai sempre buscar o caminho onde se gasta menos energia para percorrer, gasta, de maneira vaga de falar da palavra, a expressão gasta menos energia para realizar o movimento, né? Assim, então, essa compreensão é uma compreensão moderna, muito consolidada, de que a natureza sempre tenta fazer mais com menos, né? Ou seja, menor número de efeitos para o maior número de, menor número de causas para o maior número de efeitos, que em todo o processo o caminho que a natureza procura é sempre o caminho de gasto, o menor gasto possível de energia. Isso, algumas pessoas que tendem a ver até de uma forma meio naturalista ou de teorias naturalistas do comportamento humano e tudo mais, vai dizer que isso se reproduz até no comportamento humano e tem gente que até exagera, abusa dessas analogias e vai tentar explicar até comportamentos sociais nesses termos, né? De que a busca sempre de executar uma determinada tarefa com o menor gasto de energia possível e por aí vai. Enfim, isso, como eu olho para aqueles exemplos da biologia, eu tendo a olhar, em geral, ou em termos quantitativos, assim, em termos de elementos da estrutura, né? Por exemplo, no caso do apêndice, no sistema digestivo, ou no caso dos dentes cisos, na estrutura do maxilar, da arcada dentária, ou em termos, esses exemplos parecem ser exemplos quantitativos, que você tem um elemento da estrutura que seria dispensável, porque não mudaria o poder causal da estrutura como um todo, se você eliminar aquele elemento, né? Se você tira o seu coração, você dificilmente vive sem um coração, mas as pessoas o tempo inteiro fazem cirurgia para retirar o apêndice e continuam vivendo dentro de um certo patamar de normalidade, né? Então, essa ideia de que há um elemento supérfluo, assim, na expressão no trecho lá do Darwin, mas isso também tem a ver com algum tipo de explicação, isso pode também ser lido em termos de explicação de poderes causais, de que o poder causal da estrutura não é alterado se você simplesmente elimina aquele elemento da estrutura, tá entendendo? Sim. Então, enfim, é mais ou menos como eu vejo aquele contra-exemplo. Nos dois casos, seja de um modo, seja de outro, você sempre tem ao retirar aquele elemento, você tem ainda assim uma economia, você tem uma estrutura mais enxuta, mas que assim, tem o menor número de elementos, ou continua desempenhando o mesmo poder causal, ou coisas do gênero. Então é mais ou menos como eu leio aquela objeção. Ok. É só porque me parece que dente ciso ou apêndice é uma entidade muito diferente de Deus ou objetos abstratos, que dente ciso e apêndice são entidades familiares, com as quais a gente tem familiaridade, isso é, são coisas concretas existentes no espaço e no tempo. Ao passo que Deus é uma entidade completamente estranha e não familiar, é uma coisa sobrenatural. Mesma coisa com as entidades abstratas, são coisas que não nos são familiares. Então, parece que a razão que alguém tem para rejeitar entidades como Deus ou objetos abstratos, matemáticos, é diferente da razão que ela teria para rejeitar apêndice ou dente ciso. Ou seja, parece que postular a existência de apêndice e dente ciso não é problemático para os cientistas porque são entidades completamente familiares. Então, por isso que seria um contra-exemplo a simplicidade qualitativa, porque diz respeito ao tipo de entidade. Certo. E eu não sei se não sei se você concorda com isso. Talvez eu entenda mais ou menos o que você não é exatamente como eu leio o problema, mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer, mas se você pensar bem, ó,
Esses princípios de simplicidade, tal como eu enunciei, são disputas de decisão entre duas teorias divergentes. E depende muito de que teorias estão em disputa, tá entendendo? Você mencionou, por exemplo, o caso de Deus e, por exemplo, o Dendeciso. De fato, parecem ser entidades de natureza muito distintas, mas, veja bem, eles têm relevâncias diferentes dependendo de que teorias estão em disputa, né? Se você está falando de uma teoria metafísica sobre os constituintes últimos da realidade, as causas primeiras e tudo mais, Dendeciso talvez não tenha importância quase zero, né? Enquanto que Deus pode fazer toda a diferença, a existência ou inexistência de Deus. Agora, se você está falando de teorias sobre a fisiologia humana, aí pode ser o contrário. Deus talvez não tenha quase nenhuma relevância sobre disputas entre teorias alternativas nesse âmbito, e Dendecisos pode ser muito mais interessantes. Enfim, como a gente interpreta o papel dos sisos dentro daquela teoria, né, o lugar do Dendeciso dentro daquelas teorias. Então, era nesses termos que eu penso, assim, você precisa primeiro isolar que tipo de teorias estão em disputa. E aí essas decisões vão ter pesos diferentes dependendo de que teorias estão em disputas. Sim, mais ou menos isso. Mas eu entendo, acho que eu entendi seu ponto, enfim. Não sei também se eu fui claro na minha resposta. Ok, ficou respondido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, mais alguém? Eu tenho uma pergunta mais ou menos associada a esse último ponto. Talvez eu não tenha entendido muito bem ainda, André, essa noção de qualitativo. É que assim, a impressão que está me dando é que você poderia ter empate quantitativo e qualitativo. Porque, eu não sei, talvez você entendi errado, porque eu estou entendendo que qualitativo não faz distinções intencionais. Preserva sendo um critério de extensionalidade. Porque você deu exemplos pensando em termos de particulares e universais, concreto e abstrato. Então, por exemplo, se dois objetos são particulares, dois objetos distintos são comprometidos, né, por teorias distintas, mas ambos são particulares, tem empate qualitativo. E se são objetos, isso é um mesmo número de compromissos ontológicos, você tem empate quantitativo. Só que aí, por exemplo, você pode ter uma teoria que compromete com a existência do Sherlock Holmes e uma teoria que compromete com a existência do Plutônio 186, que é o exemplo lá do Asimov para um objeto fisicamente, quimicamente ou cientificamente impossível. Então, quer dizer, a princípio, o Plutônio 186 não é o tipo, a peça de Plutônio 186 que aparece no livro do Asimov é um particular. E o Sherlock Holmes também, se ele existir, ele é um particular. Mas, então tem empate qualitativo e quantitativo, mas obviamente você está mais disposto a aceitar uma teoria que implica a existência do Sherlock Holmes do que uma teoria que implica a existência do Plutônio 186, mas isso por uma questão que escapa ao princípio de parcimônia. Quer dizer, ceteris paribus, se você, obviamente, forçar as condições aqui, mas ceteris paribus, duas teorias empatarem nesses termos, o que parece desejado é que o critério de parcimônia pudesse dar uma resposta que fosse mais fina. Assim. Não sei, posso estar viajando, mas o que você acha desse? Deixa eu pensar contigo, ver se a gente chega a uma compreensão comum. O teu exemplo fala de duas teorias concorrentes, elas empatariam tanto quantitativamente quanto qualitativamente, é isso? Sim. Certo. Então nesse caso... Se eu tiver entendido certo o que você está chamando de critério qualitativo. Né? Beleza. Nesse caso, você não teria como decidir entre as duas, pelo menos não no âmbito da simplicidade. Você teria que apelar para outro tipo de virtude teórica, né?
Sim, talvez, assim, aí a gente, mas aí você, claro, aí se você engessar todas essas virtudes, então você está dizendo que eu tô satisfazendo o critério do ceteris paribus, então está tudo mantido constante. Além disso, elas empataram, então você não tem como decidir. Mas o que a intuição é que você deveria ser capaz de decidir com base no princípio de parcimônia, porque no segundo caso você tem uma extravagância ontológica. certo. Quer dizer, uma extravagância ontológica mais evidente do que no caso do Sherlock Holmes, quer dizer. É isso que eu estou querendo dizer. O princípio de parcimônia deveria dar respostas para extravagâncias ontológicas. Certo. E extravagâncias ontológicas de tipo diferente. Eu vou arriscar um problema, nunca tinha pensado nesses termos, a questão, mas eu vou arriscar um problema que isso não seria uma questão de simplicidade no sentido qualitativo nem quantitativo, né? Esse critério que você está pedindo seria quase que uma outra variante do princípio de simplicidade, porque você teria que explicar o que se chama de extravagância ontológica, né? Talvez você esteja pressupondo que alguma teoria seja, desculpe, que alguma entidade seja, do ponto de vista intuitivo, mais esdrúxulo que outra, né? Então é muito mais razoável aceitar, por exemplo, uma teoria que explique por que minha garrafa caiu da mesa subitamente por causa de alguma corrente de ar que eu não percebo, ou nem senti, do que existem poltergeist, né? Assim, um fenômeno paranormal e coisas do gênero. Então, supondo que aqui seja um caso desse, que ceteris paribus está satisfeito, você tem simplesmente duas causas, cada uma das duas interpretações apela para uma causa específica da queda da minha garrafa subitamente da mesa, só que você acha, do ponto de vista global, assim, da sua visão de mundo global, que uma das causas parece ser mais intuitiva que a outra. E talvez isso tenha a ver com simplicidade, mas eu acho que seria uma variante alternativa da simplicidade, porque não é uma decisão com base em diferença de categorias ou diferença de qualidades, de quantidades de compromissos ontológicos em termos de particulares, objetos, né? Nem causas, porque você tem uma causa para cada caso. Aí é apelar para algum tipo de visão mais global de mundo, onde parece que a intuição tem um papel importante, né, nesse caso. Então tá tudo tão empatado que você está decidindo na intuição. E se você entende que essa decisão envolve algum tipo de simplicidade, então isso seria alguma variante alternativa da simplicidade, onde a intuição nessa variante tem um papel fundamental. Enfim, é um modo de interpretar a questão. Talvez como eu conseguiria, sei lá, dar uma proposta de solução para o problema aqui nesse momento, né? Não, legal, gostei. Estou satisfeito com a sua. Valeu, obrigado. E aí, pessoal, alguém mais quer falar? Se não, então eu vou agradecer mais uma vez ao Andrezinho pela excelente palestra e a todos pela participação, os comentários. Deixa eu encerrar até a gravação aqui.